Morava na rua. Agora sou dona de 2 padarias. Eu morei na rua por quase 6 anos. Comi do lixo. Dormi em papelão molhado. Vi gente boa morrer sem ter nem o direito de ser enterrada com um nome. Eu já fui esquecida, humilhada, chutada feito cachorro. Mas hoje eu sou dona de 2 padarias. E cada fornada que sai quente dali é um pedaço da minha história sendo reescrita com o cheiro de pão fresco. Me chamo Dona Lourdes, tenho 73 anos e vou te contar tudo o que vivi, desde os dias sem esperança até a primeira fornada que saiu do meu próprio forno. Então senta, me escuta com o coração aberto e se essa história tocar sua alma, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada história de superação merece ser ouvida, compartilhada e lembrada. Eu sei que parece impossível, mas eu já fui uma mulher esquecida pelo mundo. Já dormi em papelão molhado, debaixo de viaduto, sentindo o frio roer o osso. Já rezei para não amanhecer, porque viver doía mais do que qualquer doença. Naquela época eu tinha 38 anos, já com a alma calejada de tanto perder. Eu morava num barraco no Capão Redondo simples, com minha vida toda lá dentro. Uma panela, umas roupas e umas lembranças boas. Até que uma madrugada, um curto-circuito queimou tudo. O fogo não deixou nem a parede. E eu só escapei com a roupa do corpo e o coração esfarelado. Meu marido, ele não ficou. 2 dias depois, me olhou no hospital com o braço enfaixado e falou: "Você só traz desgraça, Lourdes." Ele virou as costas e foi embora para sempre. Nem olhou para trás. Na semana seguinte, perdi os 3 bicos de faxina. As patroas diziam que eu estava com cheiro de rua. E estavam certas. Eu já era da rua. Não tinha mais onde tomar banho, onde me esconder da vergonha. A rua virou minha cama, minha casa e meu castigo. Você já sentiu fome de verdade? Fome de sonhar com pão seco e acordar com gosto de saliva amarga? Fome que faz a barriga doer tanto que parece que você levou uma pancada. Eu vivi isso. E ainda escutava gente dizendo que era escolha, que eu estava ali por preguiça. Ninguém sabe o que é cair e não ter mão nenhuma para te levantar. Mas olha, mesmo sendo invisível, eu continuava ali, dia após dia, tentando não enlouquecer. E se você está ouvindo minha história até aqui, é porque de alguma forma ela tocou você. Então aproveita e se inscreve no canal agora. Ativa o sininho para não perder o resto dessa história, porque o que vem pela frente vai mostrar que o fundo do poço não é o fim, é o começo do milagre. Teve um dia que eu estava sentada encostada na parede de uma padaria. O cheiro do pão era uma tortura. Entrava pelo nariz e ia cutucar a minha barriga vazia. Eu ficava ali quietinha, sem pedir nada. Só queria sentir o cheiro do pão fresco, aquele que me lembrava dos tempos em que eu ainda tinha fogão. Foi aí que uma mulher apareceu, baixinha, morena, de avental branco. Ela saiu da padaria, veio andando devagar e sem dizer uma palavra. Colocou na minha frente um pão com margarina e uma xícara de café. Ela não perguntou meu nome, não me fez sentir vergonha, só me entregou aquilo e voltou para dentro. E eu chorei comendo, porque fazia tanto tempo que alguém olhava para mim como gente, que eu nem sabia mais como era. No outro dia, ela apareceu de novo. Mesmo café, mesmo pão. Só que dessa vez ela disse: "Você quer varrer aqui na frente? Eu te pago com pão." Na hora eu disse que sim. E peguei a vassoura com um orgulho que fazia tempo que eu não sentia. Comecei varrendo a calçada, depois comecei a lavar o chão. Aí ela me chamava para carregar saco de farinha, segurar as sacolas das clientes. E aos poucos eu fui ficando ali. Mais do que pelo pão, eu ficava pelo olhar dela. Ela me via, ela me chamava de Lourdes. E isso, meu filho, é mais valioso do que muita gente imagina. O nome dela era Nair, mas eu chamava de tia Nair, porque ela foi mais mãe do que a vida inteira que eu tive. Ela começou a me deixar ajudar dentro da padaria. Me ensinava as coisas do balcão, me mostrava onde ficava o açúcar, como limpar a estufa, como dobrar os paninhos direitinho. Eu prestava atenção em tudo. Eu queria aprender, queria fazer direito, porque cada vez que ela dizia "Boa, Lourdes", parecia que um pedacinho meu voltava a viver. Foi assim que começou, com um café e um pão, e com alguém que enxergou em mim algo que nem eu via mais. E olha,
Se você também acha que ninguém te vê, que ninguém liga, que tudo está perdido, fica comigo nessa história, porque eu sou a prova viva de que basta uma pessoa acreditar para tudo mudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com alguém que precisa de um novo começo. O próximo pedaço dessa história é quando ela me ensinou a fazer pão. E aí, meu filho, minha vida nunca mais foi a mesma. A primeira vez que eu encostei numa massa de pão foi como tocar em esperança. Eu lembro que era uma madrugada, dessas em que o sol ainda demora para dar as caras. Eu estava limpando as formas quando a tia Nair chegou perto e disse: "Hoje você vai aprender a fazer pão, Lourdes." Na hora eu congelei. Meus olhos encheram de lágrima. Eu não sabia se agradecia, se chorava, se corria. Só sei que limpei as mãos na minha saia e fui atrás dela, feito criança indo para a escola pela primeira vez. Ela colocou a farinha na bancada e disse: "Primeiro a gente sente, a massa tem que respirar." Eu não entendia nada. Para mim, pão era só farinha, água e forno. Mas com ela, era diferente. Era ritual. Ela falava que massa é como gente. Se você trata com carinho, ela cresce bonita. Se sovar com raiva, o pão sai pesado. E ali naquela madrugada, ela me ensinou tudo. O ponto da água, o tempo do fermento, o segredo do açúcar no lugar certo. Eu aprendi a ouvir o barulho da massa. Aprendi a esperar ela crescer. E aprendi, mais do que tudo, que recomeçar também leva tempo. Que a gente também precisa descansar igual a massa, para depois levantar mais forte. A primeira fornada que saiu do forno com minhas mãos foi o cheiro mais bonito que já senti. Não era só pão, era vida. E ela ainda disse: "Tá vendo, Lourdes? Agora você já sabe fazer o que ninguém te tira. Você tem um dom nas mãos." Naquela hora, eu descobri que podia ser mais do que a mulher que dormia no chão. Eu podia ser a mulher que alimentava. E olha, a partir desse dia, eu nunca mais parei de fazer pão. Fosse em tristeza ou alegria, fosse com farinha ou com lágrimas, minhas mãos nunca mais deixaram de trabalhar. E se você está ouvindo isso e acha que não tem mais talento, que não serve para nada, não acredita nessa mentira não, porque às vezes tudo que falta é alguém dizer: "Você tem um dom." E se ninguém te disse ainda, eu digo agora: você tem um dom, sim, e ainda vai descobrir. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe essa história com quem precisa ouvir isso hoje. Porque no próximo trecho, você vai saber o que aconteceu quando eu perdi a tia Nair. E foi ali que eu precisei ser mais forte do que nunca. Eu nunca imaginei que perderia a tia Nair assim, tão de repente. Aquela mulher que me estendeu a mão quando ninguém mais quis me tocar. Ela que me ensinou a voltar a acreditar em mim, um dia simplesmente caiu. Era uma manhã como qualquer outra. A padaria ainda cheirava a pão fresco. O forno ainda estava quente. E eu estava terminando de organizar os pães na estufa. Foi quando percebi que ela estava demorando. Fui até o fundo e encontrei ela caída no chão perto do tanque. A mão dela ainda tinha um pouquinho de farinha. Na hora, meu corpo congelou. Eu gritava o nome dela, tentava acordar, mas ela já tinha partido. Infarto fulminante. Foi o que o médico disse. E ali, naquele chão frio com ela nos meus braços, eu entendi o que era perder uma mãe pela segunda vez. O enterro foi simples, como ela queria. Enterrei ela com o avental branco, com o nome da padaria bordado em azul. Mas o que me derrubou mesmo foi o que eu encontrei depois. Num caderno velho de encomendas na última página, escrito com a letra dela, estava lá: "Se eu for antes, deixo minha padaria para Lourdes. Ela tem o coração quente como forno bom." Eu fiquei sem chão. Eu nem sabia se podia, nem sabia como ia fazer aquilo. Não tinha nome limpo, nem estudo, nem documento. Mas foi aí que apareceu o seu Antônio, um contador amigo dela, que cuidava da papelada da padaria. Ele olhou para mim e disse: "Se ela confiou em você, quem sou eu para dizer o contrário? Vamos regularizar isso." E foi assim que, mesmo com medo, eu virei dona da minha primeira padaria. Não foi fácil. Teve boleto vencido, fornecedor batendo na porta, cliente exigente, forno quebrando no meio da madrugada. Mas eu segurava firme, porque aquela padaria não era só um lugar que vendia pão. Era um lugar que salvava vidas. A minha foi a primeira. Eu batizei ela de Padaria Esperança, porque foi ali que eu renasci.
E se você está chorando ouvindo isso, é porque sabe que a vida pode ser dura, mas também sabe que às vezes a gente recebe presentes que vêm do céu. E a tia Nair foi isso para mim, um presente de Deus. Se essa história está mexendo com você, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho porque a parte mais louca vem aí. Como é que uma mulher que dormia na rua foi parar no centro da cidade com uma segunda padaria aberta? E tudo com fé e farinha. Quando a padaria Esperança começou a se firmar, eu achava que já tinha vivido o suficiente para agradecer até o último dia da minha vida. Mas Deus ainda tinha mais um capítulo para escrever comigo. Eu acordava às 4 da manhã, ligava o forno, colocava o café no fogo e abria a porta sempre com um sorriso. Todo mundo na rua me conhecia como a avó do pão. Tinha dia que vendia tudo antes das 9. E aí, como sempre fiz, eu comecei a dar oportunidade para quem também estava perdido, como um dia eu estive. Um desses foi o Pedro, um moço que morava há 3 anos na rua e tinha uma fome nos olhos. Não era fome de pão, não. Era fome de chance. Eu botei ele para ajudar na entrega, depois para limpar a chapa, depois para sovar massa. Ele era bom, trabalhador. Um dia, ele virou para mim e falou: Dona Lourdes, a senhora devia abrir outra padaria, lá no centro. Tem um ponto lá que está vazio. Eu dei risada, né? Ô Pedro, com que dinheiro, meu filho? Eu tô aqui suando para manter essa aberta. E ele me respondeu: a senhora não tem dinheiro, mas tem uma coisa mais forte: fé. E a senhora já venceu o pior. Aquilo ficou na minha cabeça. De noite, deitada no colchão que eu ainda usava no fundo da padaria, eu pensava: e se der certo? Fui atrás de saber do ponto. Falei com o mesmo contador, o seu Antônio. Consegui um empréstimo com juros baixos, usei tudo que eu tinha guardado, cada moedinha, e abrimos. No comecinho era só eu e Pedro. Fazíamos pão, vendíamos no balcão, entregávamos, limpávamos, trabalhava de segunda a segunda. Mas a notícia correu. É da mesma vovó que dormia na rua, diziam. Gente vinha só para ver se era verdade e saía chorando com um pão quente na mão. A segunda padaria foi chamada de Renovo, porque ela nasceu quando ninguém mais esperava. E hoje, as 2 padarias funcionam, geram renda para mais de 20 famílias. A gente tem gente que saiu das drogas, que saiu da cadeia, gente que nunca imaginou ter carteira assinada. Porque eu sei o que é ser julgada pelo passado, mas também sei o que é ser abraçada por uma nova chance. Se você acredita que sua vida parou, que seus erros te condenam, escuta essa avó aqui. Enquanto tiver ar no seu peito, ainda dá tempo de virar a página. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar disso hoje, porque no próximo capítulo eu vou te contar como a minha história foi parar na televisão, nos livros e nos corações de tanta gente. Hoje em dia, quando me veem toda arrumada atrás do balcão, com meu avental bordado, sorriso no rosto e cabelo preso com tiara de flor, muita gente pensa que minha vida sempre foi fácil, mas não veem as cicatrizes. Tenho marcas nos joelhos que vieram de anos dormindo no chão duro. Tenho uma cicatriz grande no tornozelo, de quando pisei num caco de vidro fugindo de um homem que tentou me machucar, quando eu ainda vivia nas ruas. Tenho dores nas costas, no ombro, nos punhos, de tanto sovar massa, carregar saco de farinha, levantar cedo e dormir tarde. Mas sabe o que eu mais sinto? As cicatrizes da alma. Porque na rua o que machuca mais não é o frio nem a fome, é o olhar das pessoas. É ouvir um "vai trabalhar, vagabunda", enquanto você revirava o lixo procurando uma casca de pão. É sentir que sua existência incomoda. Essas feridas ninguém vê, mas estão aqui. Só que hoje eu aprendi que elas não me definem. Elas só mostram por onde eu passei. Eu não escondo minha história. Eu conto, com orgulho, porque cada noite que eu dormi debaixo de um viaduto, cada lágrima que eu engoli, cada humilhação que eu suportei, tudo isso serviu para me fazer forte. E é por isso que eu dou oportunidade para quem ninguém quer. Porque eu lembro o que é precisar de uma mão estendida e encontrar só portas fechadas. Eu nunca quis pena, quis respeito e, mais do que isso, quis poder retribuir. E se hoje eu tenho 2 padarias funcionando, gente trabalhando comigo, clientes que me chamam de vó do milagre, é porque Deus não desperdiça dor.
ele transforma. Então, se você está ouvindo minha voz agora e carrega cicatrizes também, olha para mim. Se eu venci, você também pode. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica aqui comigo até o fim. Porque ainda tem mais. No próximo pedaço vou te contar como essa vovó aqui foi parar na televisão, em palestra de igreja e até virou história em livro. E não é para me aparecer não. É para mostrar que ninguém é pequeno demais para viver um propósito grande. Nunca foi minha intenção ser conhecida. Nunca sonhei em aparecer em lugar nenhum. Para mim o suficiente era ver o pão crescendo no forno, ver o povo chegando cedo, cumprimentando com aquele "bom dia, vó", e sair com o saquinho ainda quente nas mãos. Mas a vida tem uns planos que a gente nem imagina. Tudo começou quando um rapaz entrou na padaria com um celular na mão. Ele era cliente antigo, sempre comprava pão doce e levava para a avó dele. Um dia, ele me pediu para gravar um vídeo contando minha história. Eu, tímida como sou, ainda tentei dizer que não. Mas ele disse: "A senhora precisa ser ouvida." Gravou ali mesmo com o celular. Eu contei tudo, da rua, da tia Nair, da primeira fornada, tudo de um jeitinho simples, como sempre falei. 2 dias depois, ele voltou correndo. "Dona Lourdes, o vídeo viralizou. Passou de 1 milhão de visualizações." Eu nem sabia o que era viralizar. Achei que era doença, dessas de passar de um para o outro. Mas logo entendi. Gente do Brasil inteiro começou a me mandar mensagem. Teve quem mandasse carta. Teve até gente que veio de outro estado só para me dar um abraço e comprar um pão da vovó Lourdes. E não parou por aí. Fui chamada para dar entrevista numa rádio, depois numa TV local. Aí veio a TV nacional. Depois vieram os convites para contar minha história em igreja, em evento de empreendedorismo feminino, em escola. E um dia, uma editora me procurou. Queria transformar minha vida em livro. Mas eu nem sei escrever direito, eu disse. E eles responderam: "A senhora sabe viver. O resto a gente cuida." E assim nasceu o livro, Do Papelão ao Pão Quente. Um título que eu escolhi com o coração, porque resume tudo. Mas quer saber? Nada disso foi o mais importante. O mais bonito foi uma moça que entrou aqui um dia, segurando o livro com as 2 mãos, com os olhos cheios d'água, e me disse: "Eu estava prestes a tirar minha vida. Li sua história e decidi tentar mais uma vez." Naquela hora, eu entendi tudo. Entendi por que Deus me deixou passar por tudo aquilo. Não foi só por mim. Foi para que um dia minha voz fosse resposta na vida de alguém. E é por isso que eu estou aqui hoje, contando isso para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua comigo até o final. Porque no próximo e último capítulo, vou te mostrar que recomeçar não tem idade, não tem limite e não tem hora certa. Tem coragem e um coração disposto. Hoje eu tô com 79 anos, cabelos bem branquinhos, as mãos marcadas pelo tempo e o rosto cheio de linhas. Mas cada linha dessas tem uma história. Cada ruga é uma lembrança de onde eu vim e até onde Deus me trouxe. Quando eu acordo cedo e o cheiro do pão invade a rua, eu paro na porta da padaria, respiro fundo e agradeço. Porque eu sei que cada fornada que sai do forno é mais do que alimento. É símbolo de uma vida que recomeçou. É testemunho de que nada, absolutamente nada, está perdido. Às vezes eu paro para olhar o céu e lembro da Lourdes de 38 anos atrás. Aquela mulher suja, com os pés machucados, sentada embaixo de um viaduto com os olhos secos de tanto chorar. E eu queria poder voltar lá só para sussurrar no ouvido dela: "Você vai sair daqui, vai ter 2 padarias, vai ser chamada de vó por gente do país inteiro e ainda vai ensinar muita gente a acreditar de novo. E olha, se eu estou te dizendo isso hoje, é porque eu acredito que você também pode." Talvez você esteja no seu fundo do poço agora. Talvez esteja desacreditada, cansado, sem forças. Talvez ache que ninguém se importa. Mas escuta o que essa avó aqui está dizendo. Enquanto você está respirando, Deus ainda tem plano para sua vida. O recomeço é possível. Não importa quantos anos você tem, quantas vezes caiu, nem quem deixou você pelo caminho. Você só precisa dizer sim. Sim para recomeçar. Sim para acreditar. Sim para lutar, mesmo que de joelhos. E se essa história tocou seu coração, se de alguma forma você se enxergou em mim, eu quero te pedir só uma coisa.
Se inscreve no canal agora, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, eu também posso, e manda esse vídeo para alguém que está quase desistindo. Porque às vezes tudo que a gente precisa é ouvir uma voz dizendo que ainda tem chance. E se eu puder ser essa voz na sua vida, então já valeu tudo o que eu vivi. Obrigada por me ouvir até aqui. Agora, vai lá, recomeça. Com fé, com coragem e, se der, com um pão quentinho ao seu lado. Porque o cheiro de pão também cura a alma.